Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o professor Rodrigo, sou de matemática, para mais uma aula de matemática, né? Então hoje, gente, a partir dessa semana, nós estamos começando o trabalho agora individual. Vocês lembram que no mês de fevereiro a gente fazia aulas para o oitavo e para o nono, e a partir agora dessa aula a gente vai ter as aulas exclusivas de cada ano, porque a partir de agora a gente vai trabalhar de acordo com as orientações da secretaria que já estão mandando nossos planos a partir do livro didático, tá bom? Então é muito importante que você tenha o livro didático, né? Se você não tem ainda, vê com a direção, com a coordenação da escola como é que você pode ter esse livro, porque nós vamos precisar, porque nós vamos começar a partir de agora a trabalhar os capítulos do livro. E basicamente o que nós vamos precisar é que você tenha acesso às atividades do livro, né, para estar fazendo, e o próprio livro em si, que vai servir também de material para você pesquisar e responder essas atividades, né? Porque antes dos exercícios tem toda a explicação daquilo que a gente vai dizer aqui, e com certeza tem até mais coisas que a gente fala aqui, né? Então, muito importante. Então, hoje são duas aulas. Então, esta aula aqui vai valer por esta aula 1 e 2, né? E é claro, no final, eu tô aqui de manhã, hoje é quarta-feira pela manhã, são 9h40, são 9h40 na faixa, e eu tô gravando aqui na tentativa de colocar na hora, né? Ontem, pro pessoal do sexto e do nono, eu gravei de manhã e não consegui colocar dentro do horário. E ainda também estou devendo a parte de atividades. Então, gente, eu vou botar aqui a aula, mas não sei se eu vou conseguir colocar as atividades ainda hoje, tá bom? Aí eu vou ver aqui no final se eu consigo colocar essas atividades, tá certo? Então, muito bem. Antes da gente começar, a gente vai falar de uma pequena frase que a gente sempre começa aqui em nossas aulas, né? Que diz o seguinte: você pode ter resultados ou desculpas, mas não os dois. Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois. Então, ou você me dá resultado, ou você me dá desculpa. Você não pode dar os dois, não dá para fazer os dois. Mas beleza, essa frase ela é legal porque é o seguinte: a gente costuma tirar das frases, tirar da fala das pessoas, tirar de um entendimento de um livro, de uma leitura de um livro, de um filme que você assistiu. Nós costumamos tirar daquele entendimento coisas que nos dão de alguma forma alguma vantagem. Por exemplo aqui, tipo, ele diz: você pode ter resultados ou desculpas, não os dois. Quer dizer, ou você me dá resultado ou você me dá desculpa. Aí você diz: então vou dar uma desculpa para mim não ter feito esse resultado, né? Vou dar uma justificativa. É claro que existem justificativas que comprovam que você realmente não teve condições de dar aquele resultado. Claro que existe, lógico, né? A gente não pode deixar de falar isso. Agora, a gente também não pode deixar de falar que você não pode usar a desculpa para não ter o resultado. Esse aqui é o grande lance. É de o cara achar assim: então, se eu não der o resultado é porque eu fiz tudo ao meu alcance. Será que tu fez tudo ao teu alcance mesmo? Ou será que tu não quis gastar mais energia com isso? Ou será que tu não quis gastar mais paciência? Ou será que tu não quis tentar novas soluções para tentar dar o resultado que está sendo esperado, né? Porque o pessoal me diz muito: não sei matemática, não sei matemática. Aí eu digo, o pessoal costuma me dizer assim: Rodrigo, eu nunca aprendi matemática, eu nunca entendi matemática. Aí olha, a minha vontade é dizer o seguinte: e você alguma vez estudou mesmo? Você sentou, estudou, persistiu, foi esforçado para tentar aprender? Será que foi? Duvido muito. Porque se você não sabe, se você é uma pessoa normal, de capacidade normal, né, suas funções cerebrais são normais, de aprendizagem e tudo. Aí você diz para mim que não aprendeu matemática porque não consegue. Sinto muito, é uma mentira. O que você parece que não consegue é se sentar e estudar. Isso
Parece que você não consegue. Hoje em dia tem vídeo aula demais no YouTube. Hoje em dia tem material demais sendo disponibilizado ao nosso alcance. Aí você vai dizer assim: não tenho material para estudar, não tenho tempo para estudar. Aí é outra coisa. Aí você está dando desculpa para você não ter o resultado que é aprender matemática. Tá certo que tem algumas pessoas que têm uma facilidade a mais? Claro que tem, lógico, para tudo nesse mundo. Para tudo nesse mundo. Existe alguém que tem mais facilidade para fazer uma coisa do que os outros, com certeza. Mas o esforço também ajuda. Então, essa história de eu não gosto de matemática, você já percebe que é a pessoa dando desculpa, muitas vezes, já é o cara dando desculpa para dizer assim: eu não quero me esforçar não porque eu não gosto de matemática, é porque eu não aprendo matemática. Não, pelo amor de Deus. Aí você está dando desculpas. Aí a questão dessa frase, gente, é que ela está dizendo o seguinte: você pode ter resultados ou desculpas, mas não os dois, mas querem dizer assim o seguinte para você: me dê resultado, não me dê desculpa, me dê resultado. Mas aprofundando aqui esse entendimento dessa frase, ele está dizendo isso para nós: me dê resultado, não me dê desculpa. Encontre um jeito de resolver, de dar esse resultado. Né? Eu estou tentando fazer aqui, estou dando as minhas desculpas, né? Eu não estou certo em estar postando aulas fora do horário, realmente não estou correto. Estou procurando fazer aqui meu melhor, tentando um jeito, acordando cedo para conseguir fazer essas gravações, mas eu estou errado. Eu estou dando a minha desculpa. Eu não posso dar a minha desculpa, eu tenho que dar um resultado. Eu tenho que dar um resultado. E o resultado é manter a aula dentro do horário. Esse é o resultado. Quando eu não faço isso, eu estou sendo irresponsável com o meu trabalho, né? E vocês não têm culpa disso não, né? E aí assim estou eu aqui batalhando dia após dia para tentar. Semana passada consegui, agora nessa semana já falhei já na terça-feira, especialmente já falhei na postagem das aulas. E aqui estou eu aqui para conseguir postar aqui também de acordo com o horário da escola, né? Mas eu não posso chegar para minha chefe e dizer o seguinte: desculpa, mas porque não deu. Assim, não, Rodrigo, você está trabalhando, você tem que me dar esse resultado. E eu não posso dizer nada porque ela está correta. E assim são as coisas da nossa vida. Eu gosto muito de dizer assim: você não se compare comigo, que a minha vida já está feita. Não adianta você dizer: Rodrigo, você também não estuda, não tem que estudar tanto isso aqui. Não, hoje eu não tenho não. Mas antes eu tive. Entende? Eu tenho o meu exemplo para dizer assim: eu estou aqui hoje porque eu dei resultado. Porque eu dei resultado. Por muitas vezes estudei por muito tempo para conseguir dar esses resultados. Tá bom, gente? Então é assim: você pode ter resultados ou desculpas, mas nós não queremos desculpas. Nós queremos os resultados. Né? No caso, eu não consegui cumprir a aula dentro do horário, beleza, mas consegui cumprir a aula. A aula já está disponível lá para os alunos, né? E é bom que a minha aula sendo gravada, você pode assistir em qualquer horário. Se você não conseguir dentro do horário da escola, que é o horário que a escola, né, coloca, você tem condições de assistir em outros horários, né? A aula ao vivo já não tem tanta essa vantagem, porque a aula ao vivo, se você não assistir na hora, você não tem condições de assistir novamente. A não ser que o professor grave, né? Tem professor que grava a aula. Eu não sei se o pessoal está gravando. Então, muito bem. Dito isso, nós vamos começar nosso capítulo 1. Gente, eu botei aqui capítulo 1 e capítulo 2 para me explicar o capítulo 1. E se der tempo, se não ficar muita coisa, aí eu vou para o capítulo 2. Mas não é certeza eu ir para o capítulo 2 hoje. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui a questão do capítulo 1. Que são os números racionais, tá bom? Então, se eu não conseguir, eu encerro a aula e noutra aula a gente começa a ver, quem sabe nessa semana ou na próxima, não sei, a gente começa a ver a parte das operações com racionais. Então, a princípio a gente vai ver o capítulo 1, números racionais, que vai, gente, ele começa no livro de vocês, ele vai a partir da página 14. A partir da página 14 é a página onde você aqui na página 14, tá bom? Então vocês podem ir lá na página 14 e podem ver
que o capítulo do livro começa a partir daqui. Então, gente, primeiro a gente precisa entender o que são os números racionais, o conjunto dos números racionais. Para a gente perceber isso, o conjunto dos números racionais, ele tem uma representação pela letra Q. Q é o símbolo dos números racionais. Então, quem são esses números que fazem parte desse conjunto? Quais são os números que a gente pode dizer assim, esses números faz parte do conjunto dos números racionais? Então, gente, sabe quem é que faz parte do conjunto dos números racionais? Eu posso dizer para você, todos os números que você conhece até agora. Todo tipo de número que você conhece. Um número normal, 3, por exemplo. Um número maior, por exemplo, 2021. Né? Um número negativo, tipo -8, por exemplo. Qualquer número que você pensar aí, 40, ou 4.000, ou 4 milhões. 4 milhões. Pense mais num número com vírgula, 4,7. 6,125 é um número racional. Né? Número racional é, por exemplo, a fração, especialmente a fração aqui, por exemplo, 2/3, 2/3, também é um número racional. Tanto faz ele ser positivo, também pode ser negativo. Então, todos esses números são números racionais. Então, praticamente, eu vou te dizer assim o seguinte: todo número que você conhece é um número racional. Eu não vou explicar como o livro está explicando, porque é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou te dizer aqui o que não é. Eu vou te tentar dizer aqui o que não é racional. Só para você ter uma ideia de que todos os números que você conhece são números racionais, faz parte desse conjunto dos números racionais. Os números, gente, são muitos tipos de números, são vários tipos de números, e eles foram colocados em categorias. Eu não sei se você lembra, eu vou só falar aqui, eu não sei se você lembra, mas nós temos o primeiro conjunto de números, é chamado de conjunto dos números naturais. Existem, existem os números naturais, existem os números inteiros. Os inteiros foram aqueles números que nós estudamos, negativos e positivos, vocês lembram? Pois é, os números inteiros representados pela letra Z. E tem os racionais. Aqui, ó. Pronto, nós temos esses conjuntos. Por quê? Porque os conjuntos numéricos, os números, eles têm um jeito diferente de ser, tá bom? Então, o que não é número racional? Vamos tentar aqui só exemplificar aqui. Não é número racional. Números infinitos, dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas não são números racionais. Rodrigo, que tipo de número é esse? Vamos lá. Essas dízimas não periódicas são números infinitos, tipo esse aqui, ó, 1,791816,7 e infinito aqui, ó. Isso é uma dízima não periódica. Dízima significa infinito. Esse número ele é infinito, porque eu botei até os 3 pontinhos aqui, ó. Ele é um número infinito. Ele é uma dízima. Dízima significa infinito. Dízima. Não periódica é que ele não possui padrão. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não possui padrão. Eu vou dar um exemplo aqui. De um número racional. Esse número aqui é racional, ó. Vou botar ele bem aqui em cima. 0,666 infinito. Você nota que esse número aqui, ele é uma dízima. Ele é infinito, mas ele é periódico. Periódico. Por que, Rodrigo? Ora, porque o 6 se repete depois da vírgula. E repare que aqui não tem uma repetição padronizada.
Vou dar outro exemplo aqui, ó. Tipo 1,13, 13, 13 e assim por diante, infinito. Tá vendo, ó? Essa dízima, ela é periódica, porque o 13 se repete depois da vírgula. Aqui você não tem, ó, 7, 79, 791, porque pode ser de 2 números, pode ser de 3 números. Então, dízimas periódicas são números racionais. São números racionais. Somente as dízimas não periódicas é que não é um número racional. Então, tu percebe que é muito raro um número não ser racional. É raríssimo. Porque para ele não ser um número racional, ele tem que ser isso aqui, ó. Uma dízima não periódica. Então é um negócio muito complicado. Olha outro exemplo aqui de uma dízima não periódica, por exemplo. Vou pegar aqui no computador uma ideia. Para vocês verem um número aqui. Vou botar aqui um número. Olha lá. Então esse número, ó. 2,23606797775. Olha aí, ó. Esse número, gente, ele é uma dízima. Esse número aqui, ó. Ele é uma dízima, mas ela não é periódica. A gente nota que depois da vírgula não há repetições de números padronizados. Ah, Rodrigo, mas aqui tem um 6, aqui tem um 6. Não é assim que eu estou falando. Aqui no caso é 666, aqui é 131313, ou então do tipo assim, ó, 0,125, 125, 125. Esse é o padrão que eu estou me referindo. Tá certo? Então, dízimas não periódicas. Então, gente, eu posso dizer assim, todo número que você conhece são números racionais. Desde o número normal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o número normal. Os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, também são números racionais. Por exemplo, número com vírgula 1,2, 5,70, né? Dinheiro, né? R$1,99 é um número racional. Então você vai perceber que nos números racionais praticamente é todo número que você conhece. Quem não é número racional tem que ser dízima não periódica. Inclusive tem alguns números que alguns números especiais que não é racional. E aí você pergunta assim, Rodrigo, e o que não é racional tem nome? Claro que tem. O nome é irracional. Se não for racional, é irracional. Parece até lógica, né, gente? Então, quem são esses números irracionais? São as dízimas não periódicas. E quem são os especiais? Os especiais, gente, é o pi. Não sei se vocês lembram do pi, que ele vale aproximadamente 3,14, mas na verdade isso aqui é infinito. Na verdade ele é uma dízima não periódica. O pi, na verdade, é uma dízima não periódica. Quem não sabe o que é o pi, eu não vou explicar agora, tá bom? O que é o pi, não vou fazer essa explicação, mas fica sabendo que o pi não é um número racional, ele é um número irracional. E também as raízes imperfeitas, tipo a raiz de 5, que não é perfeita, ela é uma raiz imperfeita. Por que, Rodrigo, é uma raiz imperfeita? Como assim isso aí? Então vamos lá aqui no exemplo aqui, só para você entender. Tipo assim, ó, isso aqui é uma raiz perfeita, ó. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, né? Que também, isso aqui já é um número racional, porque ela é perfeita. Rodrigo, eu não conheço raiz quadrada, eu não estudei essa matéria raiz quadrada. Se você não estudou, eu não vou fazer aqui as explicações de raiz quadrada, mas você pode ir na internet e procurar se inteirar dessa situação. A gente não pode estar ensinando tudo, é porque não dá eu me ensinar tudo, né? Então, se você não sabe o que é, vai procurar. Raiz quadrada de 81, que é 9. 9 vezes 9 é 81. É um número racional. Agora, tem uma raiz que não tem como. Por exemplo, a raiz de 5, ó. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse número não tem raiz.
E aí ela é imperfeita, porque o 5 não aparece. Ó. Do 4, ele pula direto para o 9. Por exemplo, ó, a raiz de 70, ela é imperfeita. E toda raiz imperfeita, ela é número irracional. Irracional. Por que, Rodrigo, que a raiz de 70 é imperfeita? Vamos lá. 8 vezes 8 é 64, dá menos. 9 vezes 9 é 81, dá mais. Então, o 70 não aparece. Então, ela é uma raiz imperfeita. A gente diz que ela é uma raiz imperfeita. Sendo assim, ela não é um número racional. Então, gente, deixa eu tentar aqui praticamente dizer aqui para você. Os números racionais, que é o que nós estamos estudando aqui, racionais, é basicamente todo tipo de número que você conhece. Todo tipo de número, menos esses aqui. Menos esse tipo aqui de números. Tá bom? Então, esse tipo de número não é racional. Tá certo? E o restante, todos são racionais. Tá certo, gente? Todos são racionais. Tá bom? É claro que tem outro exemplo. Tem um outro exemplo que eu quero falar só depois. Né? Por enquanto vamos entender só isso aqui. Só tem mais um exemplo a ser falado. Mas fica para outra situação. Basta entender isso aqui já tá bom. Então, todo o resto que você conhece é racional. E esses aqui são chamados de irracionais. São os irracionais. Que aí tem lógica, né? Pensar assim. Se não for racional, ele vai ser irracional. Tem até uma lógica, né? Tem até uma lógica aqui. Então, beleza. Então, você já entendeu que o 0 é racional. Você já entendeu que o 1, 5, o 20, 1 milhão é racional. O menos 8, menos 3, menos não sei quanto é irracional. Você já entendeu que números com vírgula, que não seja isso aqui, é racional. Só que os números racionais, eles ficaram mais conhecidos com dois tipos de números. Dois tipos de números são mais conhecidos dos racionais. Quando se fala de racionais, a gente já lembra logo deles dois. Quem são os tipos? As frações e os números decimais. Vocês lembram dos números decimais, né, gente? Número decimal é o número com vírgula. Então, os racionais é todo tipo de número que você conhece. Mas quando se fala de números racionais, basicamente você está falando desses dois aqui, ó. Frações e número com vírgula. Esses são os mais conhecidos assim. Quando eu vejo uma fração, já lembro de números racionais. Eu sei que o menos 8 aqui, por exemplo, o menos 8 aqui, ele é um número racional. Ele é. Mas, na minha cabeça, e na cabeça da maioria das pessoas, eu creio, né? Eu creio que é na cabeça da maioria das pessoas, quando se fala de número racional, já pensa logo num número como esse, um número com vírgula, já pensa logo numa fração. Porque quando a gente fala de racionais, já sabe. Significa que eu vou trabalhar com esses dois tipos de números. As frações e os números decimais. Mas isso não quer dizer que os outros não sejam. Não quer dizer que os 3 não sejam racional. Ele é racional. Mas, vamos dizer assim, o representante número 1 dos números racionais. O representante. Todos são racionais. Mas quem é aquele que representa melhor? São as frações. E depois os números decimais. E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Nós vamos trabalhar com frações e números decimais. É desses dois tipos de números racionais que nós vamos falar. Beleza, gente? Então tá aí. Quem não entendeu muito bem, volta à matéria. Volta lá à matéria. Faz rever essa explicação. Né? Rever essa explicação toda, né? Muitas vezes a gente precisa rever, às vezes se não for rever num dia, rever no outro, beleza? E aí nós vamos dar continuidade. Muito bem, vamos falar aqui, gente, vamos falar de comparação de racionais. Como é que a gente pode comparar um número racional com outro, de racionais? Agora entenda aqui o seguinte, quando eu falo de comparar números racionais, eu falo simplesmente de você saber quem é o maior e quem é o menor.
Olhando para dois números racionais, você sabe dizer quem é o maior, quem é o menor? Ah, Rodrigo, claro, se eu ver o 3 e o 5, eu sei que o 5 é maior. Lembra daquela história dos números positivos e negativos? Ela continua valendo aqui. Tipo assim, todo número positivo é maior que os negativos. Tipo, mais 5 é maior do que menos 3, por exemplo. E também continua aquela história dos negativos, né? Quanto mais perto do zero, maior ele é. Toda aquela história de negativo que nós estudamos em fevereiro continua valendo aqui do mesmo jeitinho. Nunca muda, não. Então vamos começar aqui entendendo a comparação de dois números racionais com vírgula. Então, para a gente entender a comparação de dois números com vírgula, nós temos que entender o seguinte. Eu vou fazer aqui uns exemplos. Quem é maior, 1,2 ou 7? Quem é maior, 3,4 ou 3,9? Quem é maior, 15,25 ou 25,15? Quem é maior, 0,2 ou 0,2 ou 0,02? Quem é maior desses dois? Então, para a gente entender aqui na parte de vírgula, falando de quem é o maior, nós temos que entender o seguinte. Vamos pegar aqui o famoso R$1,99. 1,99. Vamos tentar entender aqui. Gente, quando se tem uma vírgula no número, entende-se que antes da vírgula nós temos a parte inteira. E depois da vírgula nós temos a parte não inteira, que eu costumo chamar de parte quebrada, né? Se ela não é inteira, eu chamo de parte quebrada, né? Muito professor chama, né? Aqui é o quebrado, né? Às vezes a gente está conversando aqui com as pessoas e diz assim, mas quanto é o preço daquele produto? Mas é R$20 e um quebrado, né? Então veja bem que antes da vírgula nós temos a parte inteira. Significa o que aqui, por exemplo? Se aqui fosse dinheiro, seria R$1 inteiro, R$1 inteiro e 99 centavos. E 99 centavos não é R$1 inteiro. Não é R$1 inteiro. Então, toda vez que você for comparar dois números com vírgula, você tem que começar olhando a parte inteira desses dois números. A parte inteira desses dois números. Por exemplo, quem é o maior? É 1,2 ou 7? O 7, já que não tem vírgula, isso aqui já é inteiro. Isso aqui é inteiro. O número que não tem vírgula já é inteiro. Então aqui são 7 coisas inteiras, como se fosse R$7. Aqui 1,2, a parte inteira é o 1. Então quem é o maior? É claro que é o 7, lado aberto para o 7. Porque aqui é 7 e aqui é 1 e 1 quebrado. Porque a parte inteira, que é a parte que fica antes da vírgula, é o 1. Então, a primeira coisa que você vai olhar para comparar dois números com vírgula é antes da vírgula. Você vai olhar para a parte inteira antes da vírgula. Então, olhando somente para a parte inteira, você vai perceber, por exemplo, aqui nesse item aqui, quem é o maior desses dois? É o 15,25 ou é o 25,15? Quando eu olho aqui para a parte inteira, eu vejo que aqui é maior. Então, ele é maior aqui, ó. Beleza? Então a primeira coisa que você vai olhar é para a parte inteira do número com vírgula. No caso aqui, se fosse dinheiro, seria R$25,15. Aqui seria R$15,25. Ou seja, é claro que esse aqui é menor. Agora tem um problema. O problema é quando a parte inteira está igual. Então esse é o grande lance aqui para a gente entender agora. Que é o caso aqui, por exemplo, desses dois e desses dois. Que a parte inteira está igual. Então, se a parte inteira está igual, aí você vai comparar a parte não inteira. Então, no caso aqui, você vai comparar esses dois aqui, ó, o 4 e o 9. E é claro que o 9 é maior. Portanto, lado aberto. Lembra-se, gente, que vocês não precisam saber o que é o maior que e o menor que. Basta vocês saberem que o lado aberto fica para o maior, tá bom? Muito bem. Então vamos ver. Lado aberto para o maior, beleza. Então fiz a comparação. Se a parte inteira tá igual,
como aqui é o 3, aqui é o 3, aí eu vou para a parte que não está inteira. Agora vamos analisar isso aqui de baixo, que a parte inteira está igual, que é 0, né? Vocês estão vendo aqui que a parte inteira está igual. Aí eu vou para a parte não inteira. Só que quando você for comparar a parte não inteira, nesse caso aqui, aqui tem 2 casas depois da vírgula e aqui só tem uma. Você não pode comparar com o número de casas diferentes depois da vírgula. E o que é que você faz? Você vai igualar esse número de casas. Como assim, Rodrigo? Bem, aqui não tem 2 casas depois da vírgula, aqui só tem uma. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai completar com 0 para ficar 2 casas. Sempre completa com 0? Olha aí, exatamente. Sempre completa com 0. Tá bom? Então você completa com 0 e aí agora eu posso comparar. Depois da vírgula, aqui tem 20, aqui tem 0,2. Quem é o maior? O 20. Ah, Rodrigo, eu pensei que 0,2 era menor. Achei que pudesse ser menor. Não, gente, aí tem que ter esse cuidado. Por isso que o grande segredo é isso aqui, ó. O segredo é esse, ó. É igualar as casas decimais. Igualar as casas decimais. Então, esse é o grande segredo para poder você saber quem é o maior. Tipo assim, ó, muita gente se engana, por exemplo, aqui, deixa eu tentar lembrar aqui de algum exemplo aqui, tipo 1,1 e 1,125. Pronto, um exemplo tipo esse aqui, ó. Muita gente se engana aqui e acha assim, como aqui tem 125, então esse aqui pode ser o maior. Veja, não é sempre assim, gente. Não é sempre assim. Você tem que ter muito cuidado com isso aqui. Eu não estou conseguindo... Aqui realmente esse aqui é o maior. Eu não consegui aqui pensar aqui num exemplo para me ajudar vocês a entender esse sentido que eu quero dizer agora. Às vezes você olha para 2 números e pela aparência dele você acha que ele é maior. Aí eu vou dizer para você, matemática não tem aparência. Matemática não tem aparência. Matemática tem o cálculo, tem um raciocínio. Então vocês não podem definir que isso aqui ele seja maior ou menor só porque você achou parecido, não. Qual é o segredo, gente? Igualar as casas decimais. Se aqui tem 3 casas decimais, aqui só tem uma, aí eu vou ter que completar aqui para ficar 3. Aí eu comparo. A parte inteira está igual, né? É por isso que eu estou na parte dessa. Eu só vou para essa parte, a parte não inteira, depois que eu olhar a parte inteira, que é o antes da vírgula. Eu não olho para cá. Se antes da